Quinta-feira, 21 de novembro, hoje é dia de Vasco e Internacional, complemento da rodada que tá pegando fogo, meu irmão. Palmeiras vencendo, Botafogo empatando, Flamengo vencendo, ainda na briga, enfim, Campeonato Brasileiro chegando em reta final e o bicho tá pegando. Também tem Campeonato Argentino aqui nos palpites alavancados, lembrando que os palpites alavancados é para você que quer ter grandes resultados com futebol e para você que tem menos de 18 anos, esse vídeo não é para ti. Vambora, pula esse vídeo e só fica aqui as pessoas que jogam de maneira responsável e de maneira recreativa. Então, vambora, depois da vinheta, falar de tudo isso, todos os possíveis cenários e o que eu vou fazer aí dentro desses jogos. Vem comigo. Fala comigo, meu artilheiro camisa 9. Eu sou o Léo Oliveira, aqui mais conhecido no YouTube como Léo 3DBR. Eu compartilho as minhas análises de futebol com você, meu seguidor aqui no YouTube. Então, se você ainda não é seguidor, não esquece de se inscrever, deixar o like, deixar seu comentário aqui sobre o que você acha desses palpites e o que você está fazendo para ter resultados também com o futebol. Lembrando que esse vídeo é para pessoas que são maiores de 18 anos e querem jogar, querem se conectar com o futebol e com as apostas esportivas de maneira recreativa. Então, por isso, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu falo sobre assuntos de futebol, sobre investimentos esportivos, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou direto ao ponto, como sempre, falar aqui dos jogos que temos hoje. Vou compartilhar a tela com você aqui. E eu já separei 4 jogos para trabalhar hoje, que são 4 jogos que a gente tem aqui no Radar Esportivo, que é a plataforma que eu uso, né? Eu não ganho nada para divulgar aqui, falar que eu uso. Eu também uso Flash Score, SofaScore e outras ferramentas para conseguir me dar uma base de dados interessantes na hora aqui de analisar os jogos. Já fiz o meu dever de casa, que é estudar todos os confrontos que temos hoje, e encontrei 4 possibilidades aí para trabalhar. Vamos falar um pouquinho de campeonato argentino, começar por ele, por horários aqui, né? Porque o Barraca Central, que é o último colocado, vai pegar o Belgrano, que está no meio de tabela. Belgrano aí em 14º. O Campeonato Argentino tem 28 times. O Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tem 20, né? São 20 times e o Campeonato Argentino são 28, meu irmão. O Barracas tem 16 pontos. É um campeonato equilibrado, tá? Isso faz o Campeonato Argentino ser um campeonato bem equilibrado. Mas o Barracas vem fazendo uma péssima campanha, tomou 29 gols, marcou apenas 10 e vai pegar um time que fez bons jogos aí. O Belgrano fez 27 gols e sofreu apenas 25, está com 30 pontos ali na meiuca da tabela. Se vencer, sobe para nono e vai brigar com o Boca, que ganhou ontem, Platense e por aí vai, beleza? É um confronto de dois times, né, que estão em polos diferentes, passando por momentos diferentes. O Barraca aí vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos, não vence a 8 jogos, e a linha de menos de 2,5 gols tem sido uma linha respeitada, digamos assim. O ambos marcam não também, por isso essa dificuldade do Barracas marcar gols, tá? O Barracas vem de uma sequência de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Enquanto isso, o Belgrano vem mais equilibrado. Começou bem o campeonato e agora vem se colocando ali na sua posição padrão, eu acredito que vai ser no campeonato, que é o meio de tabela. Vai pegar um time bem fraco. Eu acredito na vitória do Belgrano? Acredito, tá? Mas vou trabalhar uma linha protegida nesse jogo, tá? Que é o Lei Barracas, tá? Eu vou trabalhar contra a vitória do Barracas. Ou seja, é como se fosse uma dupla chance pro Belgrano, tá? Então vamos proteger aqui dessa desse confronto no empate ou na vitória do próprio Belgrano, beleza? Essa é a minha posição dentro desse cenário de jogo do Barracas Central e Belgrano. Show? Uh, já já vou compartilhar com vocês a lista toda, beleza? O próximo confronto, Independente Gimnasia La Plata, cara, é um jogo mais equilibrado aí, eu posso dizer, dessa rodada, porque são duas equipes, né, que estão próximas da tabela. E o Independente em 13º e o Gimnasia em 15º, o Belgrano em 14º ali. Então é uma briga desses dois jogos aí de times que querem chegar próximo à nona colocação, que é do Platense. Tá? E pode,
encostar no Boca e ficar ali já na zona de liderança ali, bem próximo, né? Porque o Vélez empatou ontem, tá com 44, o Huracan com 42, o River joga hoje, tem 36, então por aí vai. É uma zona de uma região de 30 pontos ali para cima, bem interessante, dos melhores times de fato da Liga Argentina. Para mim, o Riestra aqui está fazendo hora extra, e o Instituto Córdoba também. Tá? A região deles, para mim, é um pouquinho abaixo dessa 14ª posição. Talvez a gente veja Lanús e Rosário, talvez até o Argentino Júnior, que costuma fazer boas campanhas, subindo aí de tabela no decorrer do campeonato. Mas nesse momento, a briga aqui é interessantíssima. E aí eu vou nesse confronto aqui entre Independente e Gimnasia. O Independente não perde 8 jogos e o Gimnasia não vence a 9, cara, tá? Ó, vem de derrotas aí. Ele até venceu aqui é, é, o Gimnasia no último jogo, deixa eu ver. Foi o quê? Foi Gimnasia. Ah, tá, o confronto direto entre eles aí. O Gimnasia até leva um pouco de vantagem aí fora de casa. O Independente também venceu, em casa empatou. O Gimnasia. Enfim, é um jogo equilibrado. Por isso, eu vou trabalhar a seguinte linha nesse confronto aí. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Independente e Gimnasia, eu vou trabalhar placares exatos. Vou trabalhar um 0-2 para o Independente marcar um golzinho e também o 2-2 para o jogo não terminar empatado. Eu acho que não termina empatado esse confronto aí. Vai ser uma briga justa, bacana e acirrada, com poucos gols. Acho que é um jogo de 1-0, talvez um 2-0 Independente e o jogo acaba, beleza? São dois ataques que não são dos melhores aí do campeonato. O Independente tem 19, o Gimnasia tem 20. O Gimnasia sofre mais gols, né? Então, vamos ver como vai ser esse comportamento. Eu acho que essas linhas estão bem trabalhadas aí. Terceiro jogo, Talheres, Córdoba e Sarmiento. E aí ficou mais tranquilo de tomar uma decisão aqui, porque o Talheres está em quinto. Se vencer, vai a 39, encosta de vez aí é, a briga com o River, né? Mantém essa briga com o River de pressionar Racing, Huracan, que para mim é outro clube que está fazendo a extra aqui em cima, e o Vélez, tá? Vai pegar aí o Sarmiento, que está com 21 pontos. Essa zona aqui de 21 pontos até 26 é uma briga boa, tá? Não tá nada definido, por isso que eu acho que ainda vai mexer muito aqui. Só que o Sarmiento, ele é um time mais fraquinho aqui, tá? Sarmiento, Banfield, Rivaldia, são times que vão brigar realmente para não cair. E jogando em casa, eu não tenho outra chance a não ser escolher trabalhar esse back Talheres, tá? É o que eu vou fazer aqui. Vou trabalhar essa vitória do Talheres a 1,56. A 1,56. Eu acho que tá uma odd bem justa. Não vejo desajuste, não vejo grandes. Eu dei uma olhada em escalação prévia e tudo mais. E prognósticos aí dizem também que é um jogo para a vitória do Talheres. Tem tudo para vencer. Vai completinho, não tem desfalques que são de influência. Tem jogador reserva que está machucado e tudo mais. Um lateral que pode desfalcar, está em análise ali. Mas nada que tire o equilíbrio do time, beleza? O Sarmiento também vai completo. Eu acho que tem um desfalque por cartão, mas nada que impede também do time jogar completo aí nesse confronto. Eu vou de Becão, tá? Beck Talheres, tá? Beck Talheres aqui é a minha pedida, até porque o Talheres ele veio no race de empates e derrotas, mas foram jogos difíceis, tá? E é melhor. O Talheres é melhor do que o Sarmiento, para mim vence, beleza? Tô com uma respiração um pouco ruimzinha aqui, que eu tô em recuperação de resfriado. Forcei até ontem jogar um futebol. Mas, enfim, tô tentando aqui, na medida do possível, falar e compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento sobre o que a gente vai fazer aqui no dia de hoje, beleza? E por último, o Vascão da Gama que recebe o Inter. O Inter tem a melhor campanha, né, no segundo turno. É um time que se equilibrou, né?
Voltou à boa fase alguns jogadores, como o Valência, que marcou um belo gol na vitória do Equador, com menos um jogador na casa da Colômbia. Ó, que golaço do Valência. Vai pegar um Vasco da Gama que precisa vencer, porque o Corinthians venceu. E, cara, é um jogo que decide, na minha opinião, se o Vasco brigará ou não por Libertadores. Porque se perder, tá aqui na zona de Sul-Americana, tá ótimo. Eu acho que é uma região realidade do Vasco, tá? Essa Sul-Americana já é uma realidade. Só que Libertadores, eu não acho que seja, a não ser que o Cruzeiro consiga ganhar a Sul-Americana. Aí abre o G8 aqui, interessante, tá? E se o Galo vencer a Libertadores, para mim abre condições interessantíssimas do Vasco ter uma vaga na Libertadores na parte de ali na briga pela repescagem não, né? Pela fase de playoffs, digamos assim. O jogo de hoje é muito importante pro Inter também, se quiser ainda pensar em briga por campeonato. Remotas, confesso, mas o Flamengo ganhou ontem e passou o Inter. Na minha opinião, o Inter vence esse jogo, tá? Mas é um jogo difícil, bastante difícil para os dois times. Eu não fui de back Inter, tá? Eu não fui de back Inter. Você vê que o Vasco vem de 2 derrotas, o Inter vem de 4 vitórias e um empate. O Vasco venceu 2, perdeu 2 e empatou uma. Confronto direto aí no último jogo lá na casa do Inter, o Vasco ganhou. Foi um jogo muito interessante. Foi na época, inclusive, que o Inter ainda não estava bem ajustado. O Roger não era treinador e aí, depois da mudança para o Roger, o time explodiu, tá? O que eu vou trabalhar nesse jogo aqui do Vasco e Inter? Eu vou trabalhar o lei empate. Eu não acho que é um jogo para empate, se tratando da realidade dos dois times, tá? Eu acho que pro Vasco o empate não serve, pro Inter o empate não serve, na briga por Libertadores o empate não serve, porque senão vai brigar por repescagem e o São Paulo tá encostadinho aqui, mesmo com o empate. Então, a briga aqui para mim é de Inter ir loucamente atrás dessa vitória e o Vasco também. Por isso, para mim, promessa de jogo bom, jogo para gols, uma linha interessante também de se trabalhar. Pode ser uma linha de ambos marcam. Eu não trabalho ambos marcam, né? Mas pode ser uma linha interessante para se trabalhar aí. E são essas as posições que eu vou trabalhar no dia de hoje, beleza? No Vasco e Inter, um lei empate. Para quem é um pouco mais arrojado, mais de 1,5 é interessante. Eu esqueci de falar desse mais de 1,5. Barracas e Belgrano, um lei Barracas, tá? Independente versus Gimnásia, um lei 2-2 com lei 0-2. E por último, Talheres versus Sarmiento, uma vitória do Talheres. Bom, essas são minhas posições que eu vou trabalhar nesses jogos. Já estou betado, você vê aqui que eu já estou posicionado para esses jogos de maneira pré, tá? E vou monitorar porque eu faço trade, eu não faço Panther, tá? Eu vou monitorar essas posições no ao vivo. Vou dar um exemplo para você. Por que eu fiz esse Talheres, o back aqui, Talheres? Porque se o Talheres, e eu acredito que vai ser assim, ele comece muito ofensivo, essa odd vai derreter. E a chance de eu ficar, de eu conseguir sair numa piora do Talheres é muito interessante. Se essa odd descer para 1,50, eu estou positivo a 0-0. Não preciso me preocupar em sair da posição se eu estou a favor da tendência e com um time melhor. Jogo do Independência e Gimnasia, placar correto. Se o jogo começar alucinante para o Gimnasia, eu encerro essas posições, tá? No jogo do Barracas, eu só saio dessa posição se o Barracas começar com tudo e o Belgrano não tiver nem o contra-ataque nem a saída de bola, tá? Se o Barracas fizer um jogo de toque de bola envolvente, eu saio da posição e aí é isso que a gente tem que fazer. No Vasco e Inter, idem, tá? Eu vou pegar também o Lei 2-0 aqui. Caraca, eu esqueci de falar que eu peguei o Lei 2-0 pro Inter e Vasco e o Lei goleada. Olha que loucura. Eu não falei dessas posições aqui, eu só falei do Lei empate mais 1,5, mas eu peguei também o 2-0 pro Vasco e o Lei goleada Vasco, tá?
Lei goleada Inter, tá? Eu não acredito que saia goleada do Inter e também não acredito que o Vasco vença por 2-0. Acho que é um jogo, como eu disse, aberto para de repente um 2-1, um, um 2-0 Inter, um 1-0 Vasco. É nessa frequência aí. Vamos ver se isso acontece. Se não acontecer, o que eu faço? Cash out aqui nessas posições e tá tudo bem, tá? Eu vou monitorar no ao vivo e é isso que o trade faz. Beleza? Então mostrei para vocês um pouquinho do meu planejamento de trade nessa quinta-feira. Amanhã a gente tem ligas internacionais já começando, preparando o fim de semana e vamos embora, vamos fazer o que dá aí dentro do mercado. Lembrando, para você que é maior de 18 e joga de maneira recreativa, se você tem menos de 18, você assistiu o vídeo todo? Tá errado. Não assiste o próximo e vambora. Te vejo no próximo vídeo amanhã.